Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Sempre que eu me deparo com a explicação das parábolas, quando Jesus faz, eu digo assim, para que chover no molhado, né? Ele já explicou tudo. Na verdade, a homilia já deveria terminar aqui, ele já explicou. Mas há sempre uma necessidade de compreensão da nossa parte, né? Não sou presunçoso de querer acrescentar mais o que nosso Senhor já nos acrescentou. Mas o momento me obriga a ter que fazer isso. Então eu não vou explicar a parábola, porque Jesus já explicou, é só vocês lerem e pôr em prática. Mas a pergunta que eu quero fazer para aprofundar essa homilia e a explicação da parábola é: qual fruto que você tem dado? Jesus disse que aquele que ouve a palavra, ele vai produzir ou 100%, ou 60%, ou 30%. E ainda tem aqueles que poderão não produzir nada. E aqui, o fruto que Jesus está falando aqui, o fruto é a santidade. Não vamos ficar pensando que o fruto que ele está falando aqui é porque a pessoa é pregadora do Evangelho, então ela prega e muitas pessoas se convertem, ela está dando fruto. Ah, porque o outro ele tem o dom disso, então ele está dando fruto dentro daquele dom. Não é isso. Até mesmo Jesus já deixou bem claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos irão a ele perguntando: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei no seu nome, afasta-te de mim. Por quê? Porque as suas obras foram iníquas. Ou seja, você não foi santo. Você realmente santificou outras pessoas. Outras pessoas realmente mudaram de vida e estão comigo, mas você não tinha uma vida santa. Então, isso aqui fica bem claro para nós, que não é a pregação bonita que fulano faz, ou porque ele libertou outro lá, que significa que ele é santo. Vamos tirar isso da cabeça. Quem pensa essas coisas são os protestantes. Eles não estão tão preocupados com vida de pecado ou não. O que eles querem, o que eles acham é: aceitei Jesus como meu Salvador e agora eles, porque eles estão pedindo isso, estão fazendo aquilo, então eles estão achando que por causa daquela prosperidade ele está sendo santo, e não é. Então nós temos que produzir santidade, virtudes.
Eu preciso ser santo. Quando a palavra de Deus é semeada no meu coração, eu tenho que expulsar da minha vida o pecado. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. Eu tenho que fazer tudo para agradá-lo. Porque, olha, tem muita gente trabalhando na igreja, viu, que está aí, mas está fazendo um monte de coisa, mas não agrada a Deus, não. Vive numa vida que só Deus é quem sabe. Aquela vida de pecado. Mas está ali fazendo um monte de coisa, está ali, todo mundo até bate palmas, mas a vida particular da pessoa se percebe. Se quer ver uma pessoa santa, se ela está produzindo santidade mesmo, é ver ela no dia a dia. É no dia a dia que dá para perceber. Não é no púlpito, não. É no dia a dia, como trata o irmão, como ama, na prática da caridade. É aí que vai se ver, na paciência, não prejudica o outro, porque tem pessoas que estão pregando bonito, estão falando bonito, mas no dia a dia é um leão carnívoro daqueles bem mesmo, que está comendo mesmo, está matando, mas chega no púlpito, nossa, todo mundo aplaude. Mas o que é que vai nos levar a dar esse fruto de santidade? Vida de oração. Se a pessoa reza, ela vai dar frutos de santificação para ela. É a vida com Deus. Se você reza muito, você vai dar 100% de santidade. Se você reza pouco, dá ali uns 60%, né, como ele falou. E menos ainda, só 30% de santidade. E se não reza? Porque tem gente que trabalha na igreja, que está fazendo muitas coisas por aí, mas elas não rezam, não rezam. Elas falam de Deus, mas não fala com Deus. Ela não dialoga com Deus, ela não tem tempo. Ela já acha que o que ela faz já é o bastante. Então, vou explicar melhor para vocês entenderem agora. Bem, Jesus falou da parábola da semente, eu vou trazer uma parábola mais nova para os nossos tempos. Imagine um celular bonitinho. Lá, você olha assim o celular, você diz assim, nossa, que celular bom, bonito, da marca melhor que tem. Aí você pega o celular, quando você vai ligar, não liga, não funciona. E ele não funciona, sabe por quê? Porque não tem energia. Um celular sem energia é um celular imprestável. Um cristão que não reza é um cristão imprestável. Ele dá até o nome de católico e tudo, nos lugares que ele vai, mas ele é imprestável, porque ele não tem energia, e a energia é a oração. Então, eu vou explicar melhor. Ou melhor, né? Ele não usou o carregador, porque, na verdade, a energia é o próprio Deus, né? Então, vamos dizer assim. Deus é a energia necessária para que nós possamos ter vida santa. Mas para eu receber essa energia, eu preciso do carregador. E o carregador é a oração. Se você não carregar, você não vai dar frutos. E você e eu, nós somos o celular.
Então você é um celular imprestável? Você é um católico imprestável? Então vamos ver assim, olha. Aí eu tenho o celular, olha, bonitão, maravilhoso, mas ele é imprestável, ele precisa de energia. Então, para ter energia, eu preciso colocar o carregador na energia. Aí eu conecto. Se eu conectar 100%, eu vou poder ter 100% de internet. Se eu conectar 60%, eu vou ter 60% de internet. E se for 30%, só 30%. Então, você colocou lá 30% de energia. Você carregou, né? Você estava lá, conectou, porque a oração é isso, conectou a Deus, está lá 30%. Usou 30%, acabou a energia, não tem mais como usar. Você vai usar pouco. Você vai ter um conhecimento pouco das coisas que tem aí, da entrada no Google, no YouTube, do seu Instagram, tudo, para ficar sabendo da vida dos outros, usando o Facebook, para ver o que é que o outro está falando, essas coisas assim, né, que você vai usando. Você vai ter, se você usar 30% acabou. Se você usar 60%, a mesma coisa. Agora, se você usar 100%, nossa Senhora, você vai. Então, a sua vida com Deus, se você não conectar em Deus, que o carregador é a oração, se você carregar 60%, 30%, você vai ter um conhecimento das coisas de Deus, pouco conhecimento de Deus. E aí você não vai dar tanto fruto como você deveria dar. Se você só tem 60%, a mesma coisa, mas se você tiver 100%, nossa Senhora. Depende de você e depende de mim. E aqui, os frutos, nós veremos. E aqui eu quero dizer uma coisa. Não pensem que vida de oração é somente naquele momento que você vai lá e se prostra diante do Santíssimo. Ou senão, quando você vai lá e reza o terço. Aí você tem vida de oração. É isso, mas tem muito mais. Vida de oração é todo um conjunto. A missa é vida de oração. Quando você vai diante do Santíssimo Sacramento e reserva o tempo para estar com Ele, é mais outro tempo, é mais energia que você vai tendo. É mais vida de santidade que você vai tendo. Quando você pega um livro de espiritualidade e você lê, é mais experiência, é mais vida de oração. Ao ir se confessar, é mais vida de oração. E assim por diante. Aí as penitências também é vida de oração. Tudo isso você vai produzir 100%, porque aí você vai estar realmente conectado com Deus e Deus vai falar ao seu coração. E aí você vai crescendo na sua vida. E cada vez mais que você vai fazendo tudo isso e você vai preenchendo sua vida com todas essas coisas, mais santo tu serás. Porque aquele livro de espiritualidade esclarece alguma coisa. Você está lendo aquele livro de espiritualidade, de repente você diz, nossa, eu nunca pensei nisso. Agora eu vou fazer. Agora eu vou viver isso aqui. Aí quando você está ali diante de Jesus sacramentado, às vezes vem uma inspiração, alguma coisa. Quando você está ali lendo a Sagrada Escritura, aí
você desconectou porque você pecou, aí você vai lá e desconecta de novo porque você se confessa. Você vai dialogar com Jesus através daquele sacerdote, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. E aí você fica com esse conjunto, e aí é só frutos de santidade. Porque a sua vida vai estar tão unida a Deus, na graça de Deus, que não tem como desconectar, não tem como pecar, não tem como sair do trilho. Mas como é que você quer produzir 100%? Nós deveríamos produzir 100%. Assim, vai dando bicadinha, né? Aí hoje eu rezo um terço, aí amanhã, aí eu pego uma outra coisa, aí depois de amanhã, não tenho disciplina, né? Nós precisamos ter vida de disciplina. Por exemplo, você marca o horário de oração. Todo dia, naquele horário, você vai estar lá. Deus vai estar te esperando lá naquele dia. Ele já sabe que naquele horário que você marcou, aquele horário é único na sua vida, para todas essas coisas que você está fazendo. Mas não, né? Hoje é às 9, amanhã é às 11 horas. No outro, daqui a 2 dias, que aí já fica uns 2, 3 dias, aí já pega lá às 5. É uma confusão. A vida com Deus é uma vida ordenada. Desordem é no inferno. Eu vou repetir. Quem leva uma vida desordenada está levando uma vida de inferno, porque desordem só no inferno. Ordem é no céu. Nosso Deus, ele é ordenado. Existe uma ordem no universo. Por isso que o mundo é assim tão belo, porque existe uma ordem, não existe desordem no mundo. No universo não tem, tudo certinho. Os homens é que estão desordenando muitas coisas, é por isso que está essa confusão, gafanhoto aparecendo aí de repente. Porque tem até a lei, né, eu esqueci agora como é que chama, né, da alimentação, que o homem come não sei o quê, o outro come outro, e vai, a cadeia alimentar. Até a cadeia alimentar é ordenada. O homem está desordenando a cadeia alimentar, é por isso que está aparecendo bichinho, um monte de coisa aí para tudo quanto é lado, gafanhoto, porque desordenou tudo, porque o homem agora está se achando o dono do mundo. Então, quando ele se acha dono do mundo, ele desordena tudo, porque só Deus ordena, porque Ele é o princípio de todas as coisas. É Ele que fez todas as coisas. Então, a gente leva uma vida desordenada com Deus e quer ser santo. Como é que você vai produzir se você tem uma vida desordenada? Tem tantas pessoas que eu acompanho assim, na direção espiritual, e sempre o ponto que eu estou tocando com eles é vida de oração. É assim, olha, você está vendo, quando não ordena, quando é que vai ordenar? Não consegue ordenar essa vida de oração, sabe por quê? Coloca as coisas acima das coisas de Deus. Aí não ordena, aí não produz, não dá frutos que deveria dar. Eu repito, não é fruto de pregador, de rezar pelo outro, de trazer uma palavrinha. Não é isso. Eu estou dizendo fruto de santidade. Porque aí as pessoas dizem bem assim, né? Elas falam de mim também, viu? Não estou me colocando aqui como santão, não, viu? Porque eu não sou. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, está vendo o padre José Augusto lá? Até que ele fala bonito, mas... quando no dia a dia, eu conheço ele. Eu nem aguento ouvir a voz daquele padre lá. Agora, a pessoa dizer assim, olha, eu não aguento ouvir a voz daquele padre porque está falando a verdade, está pegando ele precisa mudar de vida, isso daí eu gosto. Mas dizer assim, eu não aguento ouvir a voz daquele padre lá porque
ele fala e não vive. Realmente, essa daí eu tenho que melhorar. Que não vivo. E quem mora comigo sabe bem que eu sou. É bom que nem ligam para mim, não estão nem aí. Agora, aqueles que não me conhecem, que aí eu fico interpretando bem no palco, eles ficam achando que eu sou o tal, né? Mas quem mora comigo, ele não está nem aí para ele. Esse padre aí. É assim. Não produz. Mas eu vou conseguir. Eu entrei nessa obra, olha, mas é nessa obra de santificação. Eu entrei nessa obra de santificação. Eu vou lutar por ela até o final, até aonde eu puder. Satanás vai ficar com muito, ele vai ter que ter muito trabalho comigo, porque eu vou ter que, porque quando o Satanás fica quietinho é porque você está numa vida igual a dele. Ele diz assim, esse aí é meu amigo. Então, ele vai ter que ter muito trabalho comigo, porque eu vou lutar até o final. Ele vai suar. Mas eu conto com Deus, não estou desafiando Satanás aqui não, viu? Eu estou dizendo assim, que eu vou contar com Deus. A Virgem Maria, ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer, ela vai me ajudar. Assim como o Satanás vai ter muito trabalho, Deus também vai ter que ter comigo. Ele vai ter que me ajudar, porque se ele não me ajudar, eu não vou conseguir. Então eu vou atrás de Deus. Então eu vou ter que ordenar minha vida de oração. Eu estou pouco me lixando se eu estou sendo amado ou não, porque o que eu quero é ser amado por Deus. Eu estou pouco me lixando de crítica ou isso e aquilo. Agora, realmente, quando o pessoal fala assim, olha, ele não vive, então, ok, então agora eu vou lutar para viver. Porque, meu filho e minha filha, você não vai ser santo nessa vidinha que você está, não. Sem luta. Com o celular na mão, perdendo tempo, embora eu tenha falado do celular. Usando o celular de forma errada. Não vai conseguir, não. Então, eu termino a homilia dizendo assim, olha, você e eu, o fruto que você deu foi nenhum, porque tem gente que é católico e não produziu nada. Então, se você está no nada, lute para chegar aos 30%. Aos 30%, como ele está dizendo agora. Então, agora eu vou me empenhar para os 30%. Se você está nos 30%, então lute agora para chegar nos 60%. E se você chegou nos 60%, lute para chegar nos 100%. E se você chegou nos 100%, parabéns. Chegou no céu. Seja bem-vindo. Vinde bendito do meu Pai. Porque você conseguiu produzir santidade. Satanás fez de tudo para te levar. Você entrou num combate mesmo com ele, mas junto comigo. Graças a Deus não foi sozinho, porque sozinho você não iria conseguir. E você conseguiu. Ele, até o último momento, ele tentou e não conseguiu. Porque você estava conectado a mim o tempo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa mãe Maria Santíssima.